Pessoas com deficiência pedem atenção com a acessibilidade em Ribeirão Preto. O atraso nas obras e a falta de cuidado com elas pioraram uma situação que já era grave. Nos últimos 4 anos, muitos ribeirão-pretanos reclamaram das obras de mobilidade e de drenagem urbana. Os motoristas sentiram o trânsito lento e mais complicado. Os comerciantes perderam clientes. Os moradores mal conseguiam entrar e sair de casa. Mas poucos foram tão impactados quanto as pessoas com deficiências, principalmente as que limitam ou dificultam a locomoção. Essa reforma, tanto a rua como as calçadas, elas vieram ficar todas danificadas. Então, me prejudicando muito poder me locomover realmente dentro da calçada, corretamente, com alguma segurança. Em alguns momentos, por motivo da reforma, eu sou obrigado a ir no meio da rua, disputar lugares aí com os carros, né? O João Luiz é telefonista e trabalha no Boulevard, no começo da Zona Sul de Ribeirão. Ele percorre todos os dias a Avenida 9 de Julho e ruas ao redor. Para o deficiente visual, se antes a acessibilidade era precária na região, hoje surge um obstáculo novo por dia. Porque não tem o que realmente que pegue e te avise que realmente está acontecendo ali com antecedência. Lógico que no trânsito, né, o RPMob aí tem avisado quando tem algum desvio, alguma coisa. Então com isso a gente fica sabendo. Mas essa questão das calçadas quebradas, o que realmente tem acontecido, igual hoje, onde que eu desço, aqui na Rua Barão de Amazonas com a 9 de Julho, a calçada ela está toda quebrada em frente ao ponto de ônibus, que a prefeitura tem utilizado para o local aqui, para a guarda dos materiais que está em obra aqui próximo da 9 de julho. E a calçada ficou toda quebrada por entre e sai de caminhão, de maquinário pesado. E quando eu desci do ônibus que eu tive essa percepção. O que nós assistimos foi um desrespeito total dos direitos de todos os cidadãos. Hoje, o que nós esperamos e nós estamos ansiosos com a nova gestão é que não só a obra se torne mais célere para terminá-la, né, uma vez que a população está cansada, mas principalmente que ela comece a limpar os canteiros de obras e dar dignidade à pessoa com deficiência. Trechos novos e antigos da cidade, passando ou não por obras, têm em comum o fato de esquecerem da pessoa com mobilidade reduzida. O Leandro, por exemplo, mora aqui na Rua Monte Alegre e mesmo perto de casa, ele não sente que Ribeirão esteja evoluindo no tema acessibilidade. Com 41 anos e uma paralisia cerebral, o Leandro não tem sequer uma calçada minimamente adequada para sair de casa com segurança. É tudo irregular. Tem degrau para passar com a cadeira de roda. Não só eu que sou cadeirante, até para um pedestre também, um idoso. Uma amiga minha que quase foi atropelada. Com o cachorro dela, com o carro não respeitou o sinal e ela estava na faixa de pedestre. Há quase 2 anos, ele carrega uma dor física e um trauma, que foram consequência desse risco diário, que é um cadeirante tentando transitar em Ribeirão Preto. Eu fui atropelado há 1 ano e 9 meses. Quebrei o fêmur, minha cadeira deu perca total, um carro estava em alta velocidade e me pegou. Precisamos analisar toda a questão da área de circulação, tanto dos veículos como a calçada para os pedestres. O que a gente assiste muitas vezes são ruas, avenidas sem uma lombada para reduzir a velocidade, até mesmo a própria sociedade que deixa de respeitar os limites das vias e muitas vezes se deparam com um cadeirante, com um cego atravessando a rua e não se preocupam. Então, além do poder público, precisamos também ter a consciência e a empatia pelo próximo. Mesmo com o avanço na conclusão das obras, nossos personagens não sentem motivo para otimismo, mas continuam cobrando pelo menos o básico. Se a gente for pensar no centro, lá embaixo, que a gente quer ir na rodoviária, por exemplo, a gente não consegue atravessar de um lado para o outro, se não tiver a ajuda das pessoas. Por quê? Lá não existe o semáforo sonoro, uma coisa que os deficientes têm batalhado tanto dentro de Ribeirão, em pontos com maior circulação, que permita o nosso direito de ir e vir.
que é colocar as coisas um pouco mais acessível, né? Sei que não vai ser tudo que se dá-se para tornar acessível, mas a gente quer o mínimo, porque hoje o deficiente ele está na rua, seja ele o visual, o físico, o cadeirante, aquele que tem alguma mobilidade reduzida. Então o deficiente ele está andando, ele precisa do mínimo hoje dentro da cidade, no mínimo de perfeição. Eu acho que a curto prazo, primeiro de tudo, é a organização dessas obras, né? É limpar os obstáculos dela, deixar mais acessível e começar um trabalho de conscientização, talvez nas escolas. Pensa, as crianças é uma esponja e eles levam isso para casa e eles começam a trabalhar isso. Uso como exemplo os meus filhos, que muitas vezes eu levo nos eventos onde a gente discute inclusão, discute acessibilidade, e eles chegam em casa e eles ficam explicando, ficam me corrigindo muitas vezes. Então, acho que é muito importante uma política pública de conscientização. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A atual gestão de Ribeirão Preto informou que enfrenta desafios nas obras e infraestrutura da região central herdados da administração passada, mas afirmou que a prefeitura está fiscalizando contratos de serviços, priorizando a execução das obras e a melhoria da sinalização e locomoção. Disse ainda que a Secretaria de Infraestrutura e a RPMOB estão avaliando os pontos críticos e priorizando os locais de maior movimento. Elza Miyazaka, professora da UFSCar, conosco participando aqui. Miyazaka, já peço perdão pela pronúncia equivocada da minha parte aqui, Elza, bem-vinda. Como nós ouvimos na reportagem, legalmente essas empresas têm a obrigação de manter as obras limpas, seguras. Está faltando o que do poder público, então, para proteger o cidadão, principalmente aquelas pessoas que tenham aí alguma mobilidade reduzida? Boa tarde. Boa tarde, André. Obrigada pelo convite, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Vamos lembrar que assim, as obras no Brasil elas ainda precisam muitos melhoramentos, né? Assim, essa questão de você ter a obra limpa, ter a obra organizada, a gente não tem muito essa cultura. Então, com certeza, cabe ao poder público estar exigindo um pouco mais e fiscalizando um pouco mais essa questão. Eu queria falar também que o CREA, que são os conselhos, né, o CREA, o CAL, também são responsáveis por isso, né? Então, dependendo, eles também podem ser acionados. E na Prefeitura, a Secretaria de Obras. Elza, entre as obras que já foram entregues, nós notamos muitas dificuldades, não só para deficientes físicos, mas também para os pedestres. E agora, tem que refazer o que levou tanto tempo e causou tanto prejuízo? Então, hoje em dia, já há aproximadamente 10 anos, a gente fala uma coisa que é desenho universal, né? O desenho universal ele é feito para qualquer pessoa, para tantas pessoas que têm dificuldade de visão, dificuldade de caminhar, como pessoas idosas, etc. e tal. Esse desenho ele deve ser aplicado em qualquer tipo de obra, tanto edificada ou não, como nossas calçadas, para ter a melhor e maior acessibilidade das pessoas, né? E, além disso, a gente tem normas, né? Normas que estabelecem como devem ser feitas essas obras, né? Calçadas, piso tátil, etc. Elza Miyazaka, se nós pensarmos nas calçadas da cidade, elas também não têm um padrão, né? E se tornam um obstáculo para muita gente. Ainda que seja algo a longo prazo, tem uma solução para isso? Sim. A primeira coisa é a gente entender que quando a gente tem obras novas, assim, novos loteamentos, novos bairros, isso já é obrigatório para quem está fazendo o loteamento. Diferente de quem já tem uma casa de 50 anos, etc. e tal. Isso vai ser aplicado se for feita alguma reforma, tá? Então, assim, por isso que isso é muito a médio e longo prazo. Então, quando a gente tem, por exemplo, o rebaixamento para cadeirantes, isso foi a prefeitura que fez. Obviamente, tem muitos lugares que precisam de manutenção. A manutenção do serviço público é muito complexa, né? Assim, desde limpeza de bueiros até rebaixamento de guias, etc. É muito complexo o poder público conseguir fazer isso. Mas, enfim, acho que a gente tem que lutar por isso a cada dia e
verdadeiramente está denunciando, né? Que acho que é o nosso papel enquanto cidadão. Essa é a próxima questão que eu já queria tratar com você, Elza, porque a cidade cresce, né? Cada dia você vai vendo novos loteamentos surgindo. Ou seja, a Ribeirão precisa crescer de forma ordenada e nunca esquecendo do idoso, do cadeirante, do deficiente visual, né? A gente tem uma coisa que chama plano diretor, que desde Ribeirão Preto, desde a década de 90 existe isso, né? E, assim, nesses planos diretores são dadas as diretrizes da cidade. Então, quando a gente fala de não planejamento, não é verdade, porque algum planejamento existe. Assim, não sei se é de agrado para todo mundo, e não sei se eu concordo também, né? Obviamente. Mas, assim, o planejamento, ele é posto, né? Então, assim, a questão da acessibilidade, ela tem que estar dentro desse plano diretor também. Uma outra questão importante de se colocar é que assim, a gente tem uma lei de acessibilidade que foi colocada para o Brasil todo, tá? E essa lei, ela partiu da cidade de Ribeirão Preto. Então, assim, a gente deveria ter orgulho disso, né? Porque foi um dos nossos técnicos, o professor Lanchotti, que elaborou essa lei de acessibilidade, que deve ser aplicada no Brasil todo, né? Então, assim, a gente correr atrás dessa questão de deixar a cidade mais bonita, mais acessível, mais possível de se caminhar, é uma obrigação nossa também. Elza Miyasaka, ela que é professora da UFSCar, arquiteta urbanista, agradeço muito a sua gentileza aqui com a gente. Elza, um abraço e até mais, viu? Muito obrigada, André. Bom dia para vocês, boa semana. Boa semana também, agradeço mais uma vez.